Olá, senhor Antônio Minier e Marcelo Costa. Tudo bem com vocês? Beleza, Alex. Bom demais. Bom, pessoal, para vocês que acompanham o C-Legends, hoje nós estamos inaugurando um formato novo. Estou buscando um nome que se encaixa muito bem para isso, mas a princípio o nome tem a ver com C-Legends Meeting. Ou seja, nós vamos convidar executivos, empresários, né, que ocupam ou já ocuparam uma posição de C-Level, para que a gente possa, por meio da vida deles, inspirar pessoas, que é o propósito do C-Legends, inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Então, para quem está assistindo a primeira vez, esse é o objetivo. Eu vou passar a palavra para os dois convidados, apresentando, né, antes de fazer uma pergunta que normalmente eu faço e que alguns costumam achar engraçado. Mas antes de fazer a pergunta, estou aqui com o Minier, né, um amigo, né, posso dizer, né, assim, um amigo, e que ocupa atualmente a posição de C-Level como diretor de estratégia, inovação e transformação digital na PIF-PAF, uma empresa que dispensa comentários, né? O Minier tem uma história muito bela, uma jornada de inovação na área de tecnologia, principalmente, que vai poder falar sobre isso. E aqui também com meu amigo Marcelo Costa, né, que recentemente, né, ocupa uma posição de C-Level numa empresa também que tem cada vez mais crescido no mercado nacional, que é a queima diária, e o Marcelo está ali como CTO. E a pergunta que eu passo, né, para vocês dois, para a gente começar a fazer um bate-bola, né, vai ser a mesma pergunta para os dois, mas vou começar com o Minier, que está com uma quilometragem um pouquinho maior que o Marcelo. Minier, conta para nós um pouco sua história e fala o seguinte, foi muito fácil, cara, assim, sempre foi fácil assim, você já acordou, né, o cara com cargo desse, né, diretor de estratégia, inovação, transformação digital, conta para nós da onde surgiu e por que foi fácil assim? Bacana, Alex. Bom demais estar aqui com vocês. Tenho que me apresentar também, né? Sou pernambucano, não posso deixar de falar sempre isso. Torço pelo Santa Cruz, né? Por onde a gente vai, a torcida do Santa Cruz aumenta, gente, porque é importante a gente estar sempre divulgando, né? Para que a proporção de crescimento seja grande. Tenho 3 filhos, então o crescimento só lá em casa já foi aí, né? De exponencial. Mas parabenizar aí pela iniciativa, né? É bom demais ver o crescimento do C-Legends, agora com, né, o Mirim aqui, oportunidade, né, de mais um canal para estar levando aí essas histórias inspiradoras, né, para diversas pessoas. Isso é muito, muito bacana mesmo, acho que tem que ser muito valorizado. Parabéns, Alex, pela iniciativa. E respondendo a tua pergunta, eu gosto de falar o seguinte, quando as pessoas me perguntam como eu cheguei aqui, e eu basicamente respondo foram problemas que me trouxeram até aqui. E esse tem sido o lema aí, né, na minha vida pessoal, profissional e espiritual também, né? E ao longo da jornada aqui a gente vai conversar um pouquinho, vou aprofundar mais nisso. Mas minha resposta, foram problemas que me trouxeram até aqui. Perfeito, perfeito. Bom, menino, você falou um negócio interessante, né? Que são problemas, né, que se tornaram oportunidades, né, que te trouxeram até aqui. E aí eu devolvo, né, a mesma pergunta, mas num formato um pouquinho diferente para o Marcelo. O Marcelo acaba de ocupar uma posição, né, de C-Level, né, a primeira experiência dele como C-Level. E, Marcelo, conta para nós, foi algo que você programou, né? Aconteceu mais ou menos nessa linha que o Minier falou, né? Resolvendo problemas. E fala um pouquinho, né, de você, para quem não te conhece ainda, ter a oportunidade de saber quem é o Marcelo, de onde o Marcelo surgiu, né? E por que o Marcelo está nessa posição atualmente de CTO na queima diária. Beleza. Primeiramente, faço das palavras do Minier e as minhas. Parabéns, Alex, pela evolução do C-Legends, né? Aí, que está nesse novo formato, eu acho que é uma forma muito ágil e muito legal de estar comunicando, de passar as informações e os detalhes que a gente vai trazer aqui para as pessoas. Eu acho que é um formato muito legal que hoje a maioria dos programas e pessoas têm feito e têm acessado, então acho uma coisa muito legal.
E, cara, assim, sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas já sou mineirinho de coração, então vocês vão ver que eu puxo o sou, falo uai, porque tem muitos anos que eu tô aqui, né? Nasci em São Paulo, depois passei em Curitiba e vim para Minas fazer minha carreira profissional, né, e acadêmica aqui. Também sou casado, tenho 2 filhos e sou corintiano de coração. O meu avô me fez me tornar corintiano, mas com uma paixão muito importante com isso, porque assim, na minha infância eu lembro muito próximo do meu avô e curtindo isso com ele me fez tornar esse time de coração. Mas voltando, assim, cara, eu comecei pensar em atingir algum cargo de executivo e ocupar essa posição desde muito novo, desde quando eu comecei na área de tecnologia e vivi alguns problemas, assim como a frase do Minier falou, eu vi alguns problemas e sempre pensava como eu resolver aqueles problemas e qual era a conexão daquilo com o negócio. Eu era muito curioso nesse sentido. Então eu sempre imaginei que um dia eu poderia estar nessa posição mais executiva. E ali, há muitos anos atrás, eu comecei, o que eu preciso para fazer isso? E aí começou a minha jornada, comecei a estudar muito, comecei a ter pessoas, né, que eu pudesse me inspirar, que eu pudesse seguir de exemplo, que já estavam nessa posição, e ficava muito próximo delas, e aí os problemas, né, Minier, foram acontecendo, as oportunidades foram acontecendo, e hoje eu cheguei nessa posição aqui, depois de muitos anos, de muitas lutas, de muitos cabos puxados, de muitas madrugadas trabalhadas, até chegar aqui. Então tem uma história longa nesse sentido. Bacana demais, Marcelo. E eu gostaria de focar num ponto, né? A gente está falando aqui de C-Level, mas um dos objetivos, né, do C-Legends é desmistificar um pouco isso. Porque o nome C-Legends, né, é uma brincadeira, um trocadilho que eu fiz, mas com o objetivo de inspirar pessoas, mostrar que são pessoas normais, né, que às vezes são vistas como referência, como lendas, super pessoas, né, com poderes diferenciados que conseguiram alcançar ou desenvolver sua carreira. E a gente sabe na prática que nada mais é do que resultado das nossas escolhas, né, do nosso esforço, do suor, muita inspiração, mas também muita transpiração. E aí eu queria compartilhar com vocês, queria ouvir um pouquinho de vocês o seguinte: a gente sabe que as pessoas no dia a dia estão sempre buscando inspiração de uma forma ou de outra, né? Haja vista que os livros, né, de biografia são talvez os mais vendidos aí, né? A gente conhece biografias de pessoas muito famosas. Mas aqui eu estou com 2 biografias, né, importantes, né, que servem de referência para desmistificar essa questão de ser C-Level, né, de ter algum superpoder para poder atingir o resultado. Eu queria saber de você o seguinte: o que inspira vocês? Né? O que faz? Né? Eu sei que te trouxe até aqui, você contou muito trabalho, né? O Marcelo também, sempre quis ir, sonhei, preparei. Mas o que te inspira hoje? Né? Essa inspiração vem da onde? O que te faz querer continuar, principalmente no mercado numa área de tecnologia, né? Que talvez seja a área mais nervosa, né, dos negócios hoje em dia? Muito boa pergunta. Alex, quando eu comento, né, que foram problemas que me trouxeram aqui, é porque não foi fácil, né? E eu acho que a gente tem uma oportunidade, sim, de estar procurando, né, essas soluções de acordo com que as coisas vão acontecendo. Muitas vezes as pessoas param e pensam: você foi lá e traçou um planejamento, né, e esse planejamento ele aconteceu exatamente como você imaginava? Não. Mas o fato de existir um planejamento me ajudou muito, porque eu conseguia, ao longo do tempo, ir corrigindo ali ou avaliando, talvez até um caminho que eu estava escolhendo que, cara, esse aqui não é o meu melhor caminho, né? Ou testei de alguma forma em uma determinada empresa, numa determinada posição ou função, e vi que, isso aqui não é bacana, não é esse caminho que eu quero, não gostei, né? Eu tenho uma colega que hoje trabalha numa área de finanças, né, de controladoria, e trabalha pra caramba e tal, não sei o que. Eu pego e falo: acho que o primeiro objetivo é você sair dessa área, né? Porque é comum para essa área ter esse volume de trabalho mesmo, né, devido às rotinas, como ela funciona e tudo mais. Então, acho que você ter esse planejamento, né, olhando para frente e conseguir corrigir, né, esse percurso,
já traz para você uma grande oportunidade de estar conseguindo acertar, né? Esse, para mim, é um primeiro grande ponto, né? O segundo grande ponto que eu vejo aí também, né, falo como sendo uma oportunidade, é que onde que você vai estar que você vai ter oportunidade? Né? Qual o lugar que vai te conseguir te dar oportunidade? Estava conversando essa semana, né, com o menor aprendiz, né, e ele estava ali me perguntando, né? Pô, o que você acha disso, né? Linguagens de programação, inovação, tendência de mercado, né? E por aí vai. E eu estava basicamente orientando ele sobre 3 tipos de inteligência, né? Cognitiva, emocional, né, e espiritual, que é muito importante dentro dessa jornada também, né, para ele estar olhando para isso, porque ele vai se deparar, né, com realidades que muitas vezes a cognitiva e a emocional não vai conseguir segurar a peteca para ele, ele vai ter que se abraçar com alguma, né, então olhando, né, para trás aí, dentro dessa jornada, né, de carreira, eu vejo que, além de conseguir fazer essas escolhas e o fato de eu querer olhar para frente, me ajudar nas decisões, né, muitas vezes erradas às vezes, também, né, mas pelo fato de eu prever e imaginar que quero ir no caminho da direita e ver que deveria ter ido para a esquerda, isso me ajudou muito dentro dessa jornada. E também, né, esses 3 tipos de desenvolvimento dessas inteligências aí também. Então, acho que é um ponto importante que eu olho para trás dentro da carreira, né, e vejo que contribuiu muito até aqui, tem contribuído, e é o que eu acredito demais. Top. Marcelo, e você, né? O que te inspira, né? Porque a gente sabe, né, que fazer escolhas cada vez mais é algo bastante difícil, né? Porque a gente tem muitas opções, mas você tinha um sonho e atingiu algo que você buscava. Mas e agora, né? Qual que é a inspiração? De onde é que vai vir a inspiração para ir para o próximo passo, né? Excelente pergunta, Alex. Eu consigo enxergar desde o primeiro momento, quando eu decidi trazer uma carreira mais executiva e quando eu tomei essa decisão. No primeiro momento, o que começou a me inspirar a seguir esse caminho foram pessoas mesmo bem importantes que passaram na minha vida. Pessoas na área da minha vida familiar, da minha vida pessoal e pessoas da minha vida profissional. Então, eu tinha uma diretora que assim, do meu primeiro trabalho, que ela era muito inspiradora. Eu via as coisas que ela fazia e eu sentia no coração que eu queria fazer igual. A princípio, você pensa que é fácil, que é repetir as frases que ela falava, era repetir as coisas que ela fazia. Mas, às vezes, você até repete e até faz. Mas, às vezes, quando não é genuíno, aquilo não parece ser verdade, sabe? Então, eu me inspirava nela, eu queria repetir as coisas que ela fazia. Eu lembro até de uma reunião de uma vez que eu estava com ela e eu entrei na sala dela e ela tinha uma série de troféus, uma série de reconhecimentos, assim, tanto da sociedade como do mundo corporativo e de vários setores, assim, até mesmo de tecnologia. E eu perguntei para ela, poxa, né, pensando na minha até arrogância, pensando como é que eu faço para ser igual a você um dia? Que isso, eu tava no início da carreira, tinha 20 e poucos anos, cara. Ainda tava passando tanto de cabo lá, né? Mas ela falou para mim, olha, você já provou para mim o seu potencial. Eu já sei onde você pode chegar. Mas agora você tem que cuidar dos outros. Cuida do seu time, da sua equipe. Dedica com carinho, com amor a eles, que um dia você vai ser reconhecido. No primeiro momento eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, não. Mas aquilo ficou na minha mente. E ela era muita inspiração para mim, né? Então eu comecei a trabalhar muito isso e comecei a focar mais nas pessoas. E na minha família também tinha minha mãe e meu pai, que eram muitos batalhadores. A gente saiu que eu estava contando aqui, nasci em São Paulo, saí de São Paulo, fui para Curitiba. Meu pai montou uma empresa lá, acabou não dando certo, desistiu, voltou para Belo Horizonte. Eu sempre vi essa batalha deles. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu era um cara que não desistia muito. Se eu tinha um problema e não sabia como fazer, eu corria atrás. E eu via nessa diretora a mesma perspicácia, aquela coisa, não vou desistir, eu vou fazer e tudo. Então, aquilo me inspirava. Então, quando foi passando o tempo e eu consegui
olhar para mim, ter um pouco mais de autoconhecimento, comecei a estudar sobre o que era liderança, o que era isso, para eu alcançar aquilo que essa diretora um dia comentou comigo. Estudando engenharia veio uma frase muito importante, né? Até de Newton. Tá? Se eu enxerguei mais alto, se eu enxerguei mais longe, é porque eu apoiei em ombros gigantes. Essa frase fez todo sentido para mim, eu concatenei e juntei lá com o que ela tinha falado para mim, né? Essa diretora. Pô, então só chego em algum lugar se eu realmente estiver com pessoas que me ajudam a fazer isso. Então eu comecei a olhar isso e quando eu recebi um feedback de uma pessoa que eu pude ajudar uma vez, aquilo me fez tão bem que eu pensei que eu tinha feito um bem para a pessoa, mas eu tinha feito para ela. Um bem e pensei que ela ia ficar grata, mas o que eu senti, o que foi grato para mim, eu consegui de novo juntar aquelas frases e perceber, poxa, cara, quando eu devolvo isso para alguém, é quando realmente eu fiz algo diferente. Essa foi a minha primeira inspiração. E para hoje, continua sendo a minha inspiração do seguinte: eu sou um líder que quero ser servidor, cara. Eu quero servir as pessoas, eu quero realmente ajudar as pessoas a atingir. O menino estava contando aqui que estava falando com o menor aprendiz, né? Explicando para ele que parece temas complexos, mas na realidade, quando a gente faz com carinho e ajuda aquela pessoa e dá para ela essa informação, é ali que eu continuo a minha inspiração para continuar no carro que eu tô e nas coisas que eu quero conquistar hoje, cara. Então é isso aí. Marcelo, eu acho fantástico, sabe? A gente já está uma quilometragem aqui, né, de entrevistas. Eu costumo dizer que são MBAs, né, que a gente tem a oportunidade de fazer cada vez que a gente escuta uma biografia de um C-Level. Não que o C-Level é melhor do que uma outra pessoa, porque normalmente ele passou por uma jornada um pouco maior, né? E aí a gente sempre acaba caindo, cara, nesse ponto que a gente está aqui agora, que são pessoas, né? Então, a gente fala de hard skill, né? É importante isso, aquilo. Dependendo da área do C-Level, né? Ou se é um CEO, você tem os hard skills que sobressaem. Mas, cara, é indiscutível que a gente cai em pessoas. E aí, algo que eu sempre capturo nas conversas das pessoas que realmente acabam ocupando posição de liderança é uma vontade muito grande de ser relevante e uma preocupação muito pequena de estar em evidência. Né? E quando eu olhava lá atrás, né, bem lá atrás, no início de carreira também, eu olhava para os caras que estavam nessa posição, eu achava que eram caras que buscavam estar em evidência. Mas eu não entendia, na verdade, eles eram relevantes, por isso eles estavam em evidência. O que vocês acham disso? O que você acha disso, menino? Assim, qual que é a importância, né, da gente realmente tratar as pessoas de uma forma diferenciada para que o discurso que a gente aplica, né, tenha realmente sustentação com aquilo que você faz? Não tem outro caminho, né, Alex? Seja para onde for, a gente vai ter pessoas, né? Eu gosto muito de falar uma frase que a gente pode estar no futuro que for. A única certeza que eu tenho é que vai ter pessoas lá, né? E lidar com pessoas é da nossa natureza, né? Eu creio que é por isso que a gente existe aqui, para se relacionar. E do ponto de vista de propósito, né, se eu fosse falar, meu maior propósito hoje, meu maior objetivo é conseguir deixar um legado, né? Legado para as pessoas muito próximas, como meus filhos, por exemplo, né? E para que isso aconteça tem que ser exemplo, né? E para ser exemplo, né, como é que é aquela frase lá, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? E a gente acaba tendo que ser exemplo no dia a dia, né? Para que a gente seja de fato seguido, né? E ter ali seguidores dentro de um conceito de liderança. Só que esse eu descobri que é o primeiro nível da liderança, né? Porque tem outros níveis, que é você não somente liderar ou ter seguidores, mas é você formar líderes. E tem outro nível, que é você formar líderes que formam líderes, né? Então, essa evolução, né, acaba trazendo a necessidade, eu diria até que é essa a palavra, de que a gente seja coadjuvante,
né, que a gente seja ali, né, como você comentou, não esteja em evidência, né? Por quê? Porque senão você não acaba não dando espaço, não dá oportunidade, né, das pessoas estarem fazendo, né, o que elas estão aprendendo, o que elas estão vendo, né, e corrigindo e por aí vai. E é interessante isso, eu gosto dessa pergunta que você fez, porque se você for perguntar para qualquer pessoa dessa que tem um líder que ele não está em evidência, né, vamos dizer assim, se você perguntar para ela, a resposta dela vai ser o seguinte: ele está. Por quê? Porque na prática ele não está para os outros, né? Mas ele tá para ela. E isso é bacana porque desde eu acredito muito nisso e me inspira demais, né, como liderança. Existe uma Bíblia que chama Bíblia do Executivo, né? Do ponto de vista de livro, né, não tenho o que falar, né, sobre o livro mais vendido do mundo aí e tudo mais. Mas uma das coisas que foi recomendada para Moisés foi: tenha uma quantidade limite de liderados. Por que isso, né? Porque a gente precisa dedicar tempo, a gente precisa acompanhar, a gente precisa formar, né, e por aí vai. Então, inevitavelmente, né, sempre pessoas vai aparecer porque é da nossa natureza, né? Não tem outra forma. Legal, menino. Ô, Alex, estava pensando aqui, lembrei de uma outra coisa que foi muito relevante para mim. Esse mindset é muito difícil trocar. É um mindset. Eu também buscava, em alguma medida, eu tinha as pessoas que me inspiravam, mas eu tinha essa mesma visão. Eu achava que aquele diretor, aquele executivo da empresa estava ali por ser essa relevância e estava querendo ser a atenção, né? E não que ele tinha atenção porque ele era relevante. O mindset era trocado. Eu também busquei durante um bom tempo ser isso porque eu queria ser esse notado, eu queria ter essa relevância, né? Mas e tá ali com esse viés. Mas durante esse processo, eu lembro que numa reunião também com esses executivos que eu tenho admiração tremenda, eu perguntei, né? Poxa, se é por pessoas, é confiar em pessoas. Durante minha carreira, eu também tive muitos conflitos, muitos desafios. Eu não fui também uma pessoa tão fácil de lidar. Eu passei por vários feedbacks duros, onde eu ia para casa e falava: será que essa pessoa está pensando isso de mim mesmo? E onde eu estou errando nisso, né? Mas uma certa reunião com executivos, eu perguntei para essa diretora que eu tenho muita admiração e falei: poxa, mas ela falou para mim que eu tinha que cuidar, então, dos meus liderados e que eu tinha que confiar neles 100%. E aí eu falei: poxa, confiar 100%? Se eu confiar 100% nessa pessoa, ela pode me esfaquear, puxar meu tapete, porque eu já vinha com aquela cabeça de que eu tinha que me proteger, tinha que dar o resultado e ficar esperto, porque senão os outros me puxavam o tapete, né? Mas ela, sabiamente, me respondeu que a somatória da entrega daqueles que você mais confia e que te honra é muito maior do que a somatória daqueles que te traem. Quando isso fez sentido para mim, eu falei: não é sobre mim, é mais sobre os outros, né? É mais de como confiar nas pessoas. Hoje eu aprendi isso muito, cara. Eu confio 100% nas pessoas e dou a ela a responsabilidade de decidir ser leal a mim ou me trair. Aí ela vê com Deus. Mas eu vou confiar 100%. Então, quando eu consegui entender isso, eu comecei a mudar muito a minha cabeça. Uma delas foi, né, tem uma frase famosa aí que poder é agenda vazia, para você poder receber as pessoas. Eu também comecei a ver isso, sabe, né? Poxa, como é que eu consigo liberar minha agenda, tá aqui? Porque eu quero escutar as pessoas. Como é que eu vou ajudá-las a atingir o objetivo? Como que eu vou transformar essa empresa? Como é que eu vou transformar onde eu estou, o lugar que eu estou? Precisava ter tempo para escutar de verdade, sabe? Não aquela escuta longe que depois não faz sentido nenhum. Mas isso foi extremamente importante para mim. Aí fez sentido que a liderança era servidora. Bem parecido com aquilo que a gente lê naquele livro famoso do Monge Executivo, né? Então ali eu consegui perceber isso, cara. Caramba, viu? Eu falo que esse Sileges, nesse bate-papo, né,
Só não é inspirado quem não quer se inspirar, né? Porque as pessoas têm as escolhas, né? Costumo dizer que se fosse alguma coisa de sacanagem, putaria, né? Tava todo mundo vendo. Mas parar para escutar a experiência de quem aprendeu com seus erros, né? Ou aprendeu com o erro dos outros, para que você não caia no mesmo buraco e possa dar um salto na sua carreira, né? Eu acredito que você tem saltos exponenciais utilizando a experiência dos outros, né? E não cair no mesmo buraco, faz toda a diferença. A gente comentou aqui algumas vezes já, e assim, né, para quem está vendo a primeira vez, eu já conheço o Minier já há um bom tempo. Foi meu cliente numa época, alguns anos atrás, ele era o head de TI na Ferros, uma empresa que a Vale comprou. Eu era diretor na Ativas, por meio de um account que era o Renan, né? Um cara também que eu... Um abraço pro Renan, né? Renan Valadares, que é meu primo, inclusive, né? Nepotismo, né? Contratei lá na Ativas, lá, essa é uma outra história. Enfim, competente, tá? Competentíssimo, né? Um cara bacana demais, e era uma conta que o Renan atendia. Fiquei amigo do Mineiro, a gente tinha algumas afinidades, né? Além das necessidades do trabalho, né? Isso facilita muito, porque quando você vai para uma reunião a primeira vez, você quer quebrar o gelo, né? E a gente acaba usando alguns assuntos que são mais comuns. Mas às vezes a gente tem surpresas, né? Que assuntos que a gente não estava esperando, por um motivo também que a gente nem imagina, que a gente não planeja, surge ali e vai acontecendo. E eu queria comentar isso porque com o Marcelo também foi bem parecido, acabando no mesmo fim, né? Mineiro, eu quando eu te conheci, né? Eu vi em você um cara com valores muito bem definidos, né? E a gente, na área comercial, né? Na época eu estava como diretor, visitava muita gente, a gente começa a perceber o que é o ponto que chama mais atenção em um ou no outro. Não que essas pessoas não têm valores, mas tem alguns que têm alguns valores, são tão fortes que te saltam aos olhos, né? E o Mineiro tinha acho que tem até hoje, porque ele é meu cliente ainda, né? Exigente pra caramba, né? E aí a gente não mistura as coisas, mas ele tem uma relação com Deus que sempre me chamou atenção. Chamava atenção até a ponto de incomodar, porque eu falava assim, cara, eu não tenho uma relação com Deus assim, né? E aí eu percebia nele, né, a questão da relevância, né? Eu percebia nele alguma coisa que eu não tinha, que eu queria ter, embora eu fosse um cara que sempre falava de Deus. E isso me chamou a atenção. Passaram alguns anos, né? Alguns anos mesmo, a gente se encontrou numa festa de aniversário, eu já estava em outra empresa, né? E eu falando de Deus, e ele começou a falar de Deus, ele me deu um checkmate. Falei, cara, você fala tanto de Deus, mas assim, qual que é o tempo que você dedica para Deus, né? Eu falei, cara, eu não dedico muito tempo, não, e negócio de igreja eu nem gosto de falar muito, não, porque aí eu misturei os assuntos, né? Eu falei, cara, você fica falando de igreja, mas se alguém falasse mal da sua mulher, você ia ficar feliz? Eu falei, não, de forma alguma. Eu falei, você está falando mal da noiva de Cristo, né? Eu falei, cara, esse cara é um executivo, eu no aniversário, né, abordando isso. E assim, era uma coisa que chamava atenção, até que me aproximei mais dele, né? Fui participar de uma reunião na casa dele, de célula, de estudo bíblico, né? Aí cheguei lá, encontrei outros executivos, falei, cara, o mundo tá mudando demais, né? Ô, Minier, queria que você contasse um pouquinho, cara, como é que é essa relação sua com Deus? E isso não é antagônico, cara, ao mundo de negócio, não? Assim, o mundo de negócio a gente tá falando de dinheiro, né, cara? Tá falando de poder, né? E aí quando você vai falar do discurso de Deus, cara, você vai pro outro lado, né? É bonito a gente falar em ajudar e tudo, tal, todo mundo fala, né? Mas o cara que realmente faz é diferente, e quando faz muito bem é mais diferente ainda, né? Queria que você comentasse um pouco, cara, né? Não estou falando de igreja, de religião de forma alguma, né? Nem esse objetivo, estou falando de inspiração, porque isso me inspirou. Como é que é isso, Mineiro? Como é que você consegue administrar? E assim, na prática, cara, casa uma coisa com a outra? Casa. Isso é o bacana da história, né? Vou tentar te responder contando uma história, tá? Que a Bíblia, né, é o livro mais vendido do mundo, já comentei aqui, isso todo mundo sabe. Mas algumas coisas a gente acaba esquecendo, e foi isso que eu fui descobrindo
ao longo da minha juventude ali, né, entrando na minha vida adulta. Você sabe por que que hoje, até hoje, é liberado nos presídios, né, pessoas fazerem visita, oração, né, entregarem Bíblia ali para os presidiários, por um motivo. Porque se você compara o resultado que aquilo traz de forma genuína, perene, isto é, um cara que ele era de um jeito e virou outra pessoa, literalmente, é gigantesco, se comparado a qualquer outro livro que eu poderia dar para aquele cara. Então, existe um poder ali, né? E eu descobri isso, cara, né? Que existe um poder ali e eu queria esse poder para mim, né? Queria fazer parte daquilo. E até hoje meus meninos brincam, eu brinco muito, né, sobre isso, que é como se naquele momento eu descobrisse que, na verdade, aqui por baixo dessa camisa eu tenho um super-homem, né? E que eu podia usufruir daquilo. E não porque eu queria fazer aquilo, mas porque, por causa do que existe na Bíblia, né, ou porque da existência de Deus e porque o que ele fez por mim, eu posso ou devo, até por obediência mesmo, ser de tal forma. Então perceba que é uma consequência, não é a causa, né? Então, o cara se ter valores é uma consequência, não é a causa. Porque quando é a causa é perigoso. E por que é perigoso? Porque a gente é limitado. Então, para a gente conseguir ser ilimitado, tem que ser consequência, né? Tem que ser em cima de um cara que é ilimitado, que é Deus, né? Que ninguém consegue nem provar a existência dele, porque se conseguisse provar não era Deus, né? Mas aí é outro assunto, é outra live que a gente teria que discutir aqui, né, Alex? Mas ir para o mundo nos negócios, né? Eu vivi de tudo nesse período, né? E o que eu aprendi foi ser genuíno. Se aquilo que você estiver fazendo for genuíno, vai impactar as pessoas. Eu tive um chefe, mandar um abraço para ele aqui, o Aderbal, né, lá na Ferros, né? E o Aderbal, ele era o seguinte, ele virou para mim uma vez e falou dessa forma: Minier, eu te testava. Eu, como assim que você me testava, Aderbal, tal? Eu deixava você ir andando na minha frente, né? E quando você estava andando, eu ficava só olhando, passava uma mulher bonita, eu dizia, quero ver esse pernambucano, ele é pernambucano também por coincidência, agora eu quero ver esse pernambucano olhar. Mas não era torcedor do... Não, ele era do Náutico. Porque não ia ter dois em Belo Horizonte. Não, é demais, né? Seria demais. Na mesma empresa. Estatisticamente, E aí ele impossível. falava o seguinte, cara, e você não olhava. E eu nem imaginava que ele estava me testando. Caramba, né? cara. Então, na prática, através do exemplo, não do falar, e aí é que eu acho, o que é incompatível? É o falar. Porque o falar, ele tem um tom de julgamento, de condenação, né? Por exemplo, você comentou uma característica muito forte minha. Na minha carreira, se tem uma marca, né, que eu tenho, é de ser um cara exigente, mas gente boa. Pô, como é que esses dois mundos sobrevivem? Você pode perguntar com qualquer fornecedor, qualquer liderado, líder ou par meu, o que eles vão dizer é, não, muito exigente. Mas não, menina, é gente boa demais. Como é que pode isso andar junto? Eu só consigo entender, né, isso andar junto por causa desses valores, que vem como consequência de forma genuína, né, em obediência a esse Deus. Em resumo, se eu fosse resumir, é fazer para ele e não fazer para os outros, né? Então é por isso que a gente levanta todo dia. Então, um pouquinho aí dessa jornada, mas para mim, em casa, totalmente, né? Eu lembro, né? Muitas vezes a gente sai, né? À noite, aí o pessoal já sabe, né? Pô, não bebo, né? Tô dando um... Não porque é proibido, tá, gente? Mas porque eu não escolhi não beber, ponto, né? Cada um escolhe o seu calo, né? Ou qual que é o seu, né? O seu perigo ali. Comigo é bebida, não bebo. Decidi isso. E aí o pessoal já fala, não, mas você não bebe por quê? Né? Você não bebe porque você é evangélico, você é crente e tal. Não, eu não bebo porque foi uma decisão minha não beber. Mas o bacana é que eu tô aqui igual você, trocando ideia. E aí um dia desse, né, um par meu lá da Pif Paf, Francisco, mandar um abraço para ele, né, ele é da área de suprimentos nossa lá. Ele falou para mim o seguinte, cara, eu tinha uma regra e você quebrou essa regra. Que regra que é essa? Pô, me conta, né? O cara fala umas coisas incógnitas, né? E que regra que é essa? Aí ele pegou e falou assim, cara, para virar meu amigo e ser gente boa, tinha uma premissa. O cara tinha que beber.
Mas, velho, você, bicho, é o meu amigo e é super gente boa e você não bebe, você quebrou essa regra. Né? E isso é o bacana, Alex, porque né, eu creio que através desse Deus, e aí meus olhos enchem mesmo, né, e brilha, né, é possível quebrar essas regras. E isso é o bacana, sabe? Ô, Minê, eu acredito mais que você tá falando, cara, eu já te falei isso, né? Acho que já falei isso para um tanto de gente, já falei isso em outras oportunidades. Você realmente, nesse ponto, aí não tem, esquece a relação cliente-fornecedor, que não tem nada a ver com isso, e não tem mesmo. Cara, você, para mim, tem um papel fundamental na minha relação, na minha forma de ver Deus. São dois caras que tiveram um papel muito importante na minha vida. Você e outro é o Leonardo Bortoleto, que eu sempre falo. Foi na mesma época e falaram algumas coisas, cara, e eu precisava ouvir, sabe? Eu estava indo para um caminho, assim, que não era legal. Bom, mas vamos voltar aqui, porque a conversa é outra, né? Mas pegando um gancho nisso, olha como é que é interessante. Eu conheci o Marcelo também foi cliente. Só fazer um comentário, porque assim, a gente acaba né, comparticionando as coisas, né? A gente é íntegro, né, cara? Isto é, inteiro. Né? O que é que a gente estava falando agora há pouco aqui? Inteligência cognitiva, emocional e espiritual. Né? Isso faz parte nosso. Né? E isso é bacana. Então, compartilhar disso né, aqui, né, eu não tenho dúvida que também é essencial, né, porque pode sim inspirar pessoas a muito. Eu gosto muito de comentar o seguinte: durante a minha carreira, ou eu queria ser, ou eu via alguém querendo ser alguma posição acima, né? E eu basicamente falava o seguinte, eu aprendi isso. Cara, se você quer, Alex, você é um analista, você quer ser um coordenador. Ou não, você é um superintendente, um gerente geral, quer ser um diretor. É um diretor, quer ser um CEO. Haja como tal, né? Então, para que a gente haja como tal, essas três inteligências aí, elas nos ajudam muito, né? Mas a espiritual, ela tem um papel muito forte, e aí não é mais o Minier que está falando, já é os especialistas em recursos humanos, né, que já trazem isso hoje como uma importância aí da inteligência espiritual no mundo corporativo, né? Ô, Minier, isso é tão verdade. No Silegents, né, já tem aí já algumas entrevistas aí, quase 100 entrevistas, né? E esse assunto acaba surgindo, né? Não sempre, ele surgiu por um acaso, não estava planejado, né? E a ideia disso aqui é deixar a coisa correr, né? E assim, quando eu pergunto, já perguntei para vários, cara, o que te inspira? Alguns deles, assim, muitos deles, né? E principalmente, não sei se tem a ver, né? Principalmente CEO, não sei se tem a ver, talvez as decisões sejam mais solitárias do que um CTO, do que um CIO, né? Porque ele compartilha ali, eu acho que o CEO, ele é mais solitário, digamos assim. O que eu escuto é isso, cara. O cara fala assim, eu lembro de uma entrevista que eu fiz com a Mônica Hawk, da Sólidas, né? Pô, né? Eu fiquei impressionado com o que ela falou. E vários outros executivos aí, né? Empresários, falando sobre isso. E o Marcelo, interessante que eu conheci o Marcelo, ele estava como gerente numa empresa que eu queria tê-lo como cliente. E assim, o Marcelo me chamou atenção, eu já falei isso pra ele, né? Falei, Marcelo, você me chamou atenção, cara, quando eu te conheci, porque eu te achei muito doidão, cara, assim, muito hype, pá, aquele tanto de coisa, não conseguia acompanhar, né? Ele respondia para um cara que é um grande amigo meu, né? Que era o diretor da empresa, e que me colocou para conversar com ele para ver se a gente avançava. Mas à medida que eu fui conhecendo o Marcelo, cara, eu achei o Marcelo um cara muito inteligente. Numa visão não só de TI, e aí a minha visão de TI ela é limitada tecnicamente, mas numa visão horizontal muito interessante. Você conseguia falar com o Marcelo de outras coisas que normalmente você não consegue falar numa profundidade com um cara que é muito especialista e está numa média gerência. Né? O cara às vezes vai mais para além dele, é normal, não tem nada de certo nem de errado. Né? A gente vai se adaptando com quem você está conversando. E aí, pô, Marcelo, aí eu fiquei curioso, começo a perguntar. Depois, a gente acabou fazendo um negócio, cara. Vendemos uma empresa para a empresa onde ele estava, vendemos uma business para a empresa, por meio dele, porque ele sacou a oportunidade, conversando, conectou, tá lá, a empresa que ele trabalhou ficou feliz, a empresa que a gente vendeu ficou feliz, eu fiquei feliz, né? Ganhei um dinheiro bom também, né?
E aí comecei a aproximar mais do Marcelo, né? E nessa aproximação, cara, comecei a escutar esse cara falar também. O Marcelo começou a falar de Deus. Falei, cara, não é possível, bicho. Acho que a galera hoje tá indo para um lado que eu não tô entendendo. Marcelo, eu queria entender, cara, assim, você tá numa posição agora de C-Level, né? Um desafio gigante. Cara, é compatível, cara, assim, para você, a crença que você tem, né, os valores que você tem, com esse mundo de negócio que cada vez mais, né, exige resultados mais tangíveis, posições mais tangíveis, né? Uhum. Como é que você administra isso, cara? E assim, qual que é a importância dessa relação que você, né, vai comentar também, no dia a dia com as pessoas, né? Ajuda, atrapalha, te inspira, não inspira? Bom, sensacional, cara. Eu também consigo ver isso. Eu vi o Minier falando, e muitas das coisas que ele falou concordo plenamente, assim. Eu vivi isso muito. Talvez coisas mais tangíveis dos valores que eu tenho, durante um período da minha carreira, ainda não sendo como diretor, mas eu era gerente de uma área, depois eu fui crescendo, cheguei a gerenciar quase 200 pessoas, tudo dentro da área de tecnologia, de operações, na área de data center, área de desenvolvimento e tudo. E eu lembro que nesse meu período de aprendizado, você parecia que para ser executivo, às vezes você precisava de uma aparência, de uma certa resposta, de, entre aspas, cobrir algo. E engraçado que durante essa minha carreira, enquanto eu tentei fazer média, tentei fazer algo, eu me estrumbiquei de um tanto, cara. E eu era cristão e eu falava, cara, não tá certo. Até que também esse meu chefe antigo, Arnaldo, vou dar um abraço pra ele aí, numa determinada atividade que a gente estava falando, e ele me cobrava sempre essa atividade, uma atividade recorrente, e eu sempre tinha uma desculpa diferente para não fazer aquela. Então, hoje eu tô falando, a gente erra, né? Um dia ele parou e falou assim, cara, para de me enganar, eu já sei que você vai me enganar. Você não faz porque isso não é importante. E eu tô te falando abertamente. Quando ele me falou isso, eu retomei um princípio muito importante para mim, a transparência e a retidão. A verdade acima de tudo. Parar um pouquinho com as aparências. Quando eu lembrei disso de novo, trouxe aquele valor cristão, porque eu ainda estava com o mindset errado, né? Pensando que para estar lá por causa da relevância, de aparecer para todos, era ao contrário, era servir. Eu mudei de novo e trouxe meus valores fortemente, cara. Eu lembro claramente quando eu mudei isso. E esse meu chefe era muito, cara, era um líder assim, eu era colado com ele, gosto dele demais e tudo, até a gente conversa muito. Era a retidão, a verdade. Então, vamos falar o que? É isso que é para falar? Então, vamos falar e vamos tratar fortemente. Então, completamente casa, porque hoje eu vi o quanto a integridade, a verdade dentro do negócio, às vezes faz a coisa acontecer, né? Você ficava cheio de aparência, assim, de não me toque, a transparência não engajava, a falta de transparência não engajava, a falta de transparência não trazia os resultados, né? A verdade, acima de tudo. Então, é uma outra coisa que eu percebi, o quanto isso gerou resultado, gerou engajamento, transparência com as pessoas, né? Então, é um outro valor muito forte que eu vi aqui, que eu estava pensando enquanto o Minier falava. Então, casa perfeitamente, porque quando a gente faz isso de forma genuína, na integridade, assim como o Minier falou, as pessoas sentem verdade em você, acabam confiando em você de verdade, porque aí existe a troca genuína, sabe que você não está querendo passar para trás, enganar ou fazer qualquer outra coisa. Então, é um valor que eu lembro muito bem. E o dia a dia, essa faz a diferença. Na conversa que eu tenho, sempre assim, com os meus profissionais e com os meus liderados, eu sempre acabo até aprendendo muito mais com eles. Quando você fala a verdade, eu até estava pensando aqui, eu aprendi uma frase uma vez aí, uma lição que eu comecei a aplicar e veio forte, né? Às vezes até um feedback. O feedback é uma ação de carinho com aquela pessoa que você está dando, muitas das vezes, porque o seu ponto de vista, você quer que aquela pessoa mude, que você está dando oportunidade, você está falando para ela, dando oportunidade de ela repensar e ver aquilo. E às vezes esse feedback sincero,
e que você fala para a pessoa, às vezes transforma a vida dela, de verdade. Então, hoje, quando eu tenho esse tempo que eu posso fazer isso, eu trago muitos princípios de Cristo comigo, que transformaram minha vida, experiências que eu tive, que às vezes eu posso falar e que às vezes acaba transformando a vida das pessoas. E aí está o meu maior ganho, onde eu mais sinto a vontade de Deus sobre minha vida. Hoje eu sei que muita gente fala de Cristo, de várias formas, mas eu acho que a experiência, aquilo que eu vivi, também conta demais, sabe? Lógico que a gente tem que ir lá buscar a palavra, a Bíblia, que eu acho que é uma questão importante ali, é um manual de como o ser humano deve viver, tá tudo ali escrito claramente, mas é assim que eu senti, é assim que eu vivo cada dia hoje. Trazendo agora para uma linguagem mais do mundo corporativo. Perfeito. Né? Que é o seguinte, porque a gente está em Belo Horizonte aqui, né, gente? Então, a gente tem uma rede de farmácias aqui gigantesca, né? Todo mundo conhece a Araújo, né? Mas por que quando você tem um Araújo e uma concorrente dela do lado, você entra na Araújo? Por quê? Existe, e aí, né, métodos e estudos falam que existe uma coisinha chamada service design, né? É aquele design daquele serviço que é entregue para mim. Não vou entrar no mérito aqui se ela é melhor, se ela é pior. Muitas vezes ela pode ser a outra pode ser até melhor. Mas o fato de você entrar ali é porque algo na Araújo me deu transparência para saber que se ela errou, ela corrige. Se lá é bacana, eu vou ter ali também. A mesma coisa é a gente. É um service design no dia a dia, né? Eu tô olhando pro Alex e tô vendo, cara, esse cara, ele tem transparência, né? Esse cara fala para mim, o que você tava dizendo aqui, Marcelo. E o que é hoje valorizado nas empresas? ESG. Demais, ESG. Meio ambiente, social e governança, né? Então, o mundo está caminhando nesse caminho, né? Essa é a tendência da transparência, dos valores, né? Sejam os valores exatamente, né, cristãos, né, vamos chamar assim, ou os valores no mínimo éticos, né? Eles existem, eles estão ali, né? E eu não tenho dúvida que com essa tendência, né, do ser humano de voltar cada vez mais para a sua competência principal, que eu creio que é o motivo que ele foi criado, são as nossas competências humanas, né, comportamentais, né, de criatividade, de relacionamento, de criação, de colaboração, de pensamento crítico, né, e por aí vai, e não essas repetitivas, né, que as máquinas aí conseguem fazer melhor que a gente com os pés nas costas. Cada vez mais que a gente volta para essa essência, mais vai ser exigido disso. Então, a gente está vivendo isso no mundo corporativo também, né? Então, para mim, nada mais natural do que isso seja valorizado, né? A cultura de uma empresa. O que a cultura é? Nada mais do que a forma que as pessoas fazem, se relacionam, acontecem, geram no dia a dia. Essa cultura que está sendo gerada na sua empresa, pode perguntar para qualquer uma delas, qualquer uma, sem exceção. Vai ter valores ali que estão relacionados os mais da moda, né, como inovação, excelência e por aí vai, mas também aqueles de éticos, fazer o bem hoje, né, não importa para quem, né, garantir que eu estou preservando o meio ambiente, eu estou contribuindo para o planeta de alguma forma. Essa é a tendência, né? A gente só precisa enxergar o que está em nossa volta aí, então colocando essa pitadinha a mais aí nessa discussão. Menino, interessante, né? Até pra gente ir pro final, né? Porque essa conversa, se a gente deixar, ela não acaba, aí a gente vai pedir mais coca e pizza aqui, né? Vai, isso é fácil. Tem algumas coisas que a gente não... Eu, particularmente, não sei como treinar. Então, a parte de hard skill é muito fácil, né? Mas, por exemplo, o Marcelo falou muito de verdade, de transparência, você ratificou isso aqui agora, questão de transparência. Cara, como é que treina isso? Assim, isso é de berço. Cara, não dá para aprender? Na visão de vocês, assim, integridade. Tem curso, certificação, né? Então, assim, como é que vocês enxergam isso, né? Porque você deu um feedback para um cara.
cara, bicho, você precisa ser mais transparente. Tá bom, daí, o que eu faço com isso? Como é que eu viro isso? Porque até para ser transparente tem que ser inteligente, né? Porque o limite da transparência, até com a grosseria, né? E a forma ali, tem que tomar muito cuidado. Né? Como é que é isso? Isso era uma pergunta. Eu já queria emendar a segunda e escutar vocês nesses dois assuntos. Você falou das pessoas, né? Quer dizer, questão de relacionamento. Qual que é a importância do relacionamento hoje na vida de uma pessoa? Como é que a pessoa desenvolve a capacidade de construir relacionamento? Também numa linha de treinamento, hoje a gente fala muito de networking. Né? Networking, as conexões são importantes. Porque uma coisa é você ter uma lista de contatos aqui, eu tenho 50 mil contatos. Outra coisa é ter networking, né? Um cara que você liga para ele quando você está precisando, ou ele te liga quando você está precisando, e você para o que você está fazendo e você ajuda o cara. Para mim, network é isso, né? Claro, tem um que você não é desse jeito, mas é um pouquinho mais. É diferente de lista de contato, né? Tem 100 mil seguidores. Mas não tem um que vai ajudar a trocar o pneu do carro. Então, assim, cara, tem curso dessas coisas que nós estamos falando aí, né? Transparência. Nem sei como é que nomeia isso, né? Vou chamar de soft skill, de atitudes, não sei. E networking, cara, ou network, ou rede de relacionamento. Como é que a gente ajuda uma pessoa a desenvolver se essa conexão hoje é tão importante e a gente percebe que as pessoas tentam fazer isso, mas às vezes não conseguem e acham que é só entrar numa rede social e sair convidando, né? As duas perguntas tinham que ser no início, né? Pra dar tempo, né? É pra eu ficar calado agora. Porque esse tema é um tema... Vamos ter que enxugar. A cauda desse é longa. Vamos ter que enxugar. Mas é bacana, cara. Bacana. Enquanto você falava, eu estava refletindo aqui. Porque são competências humanas, né? E se eu for para o lado do que eu creio, né, pode ser o que você não crê, né? Então a gente pode ter uma divergência e isso vai ter a pluralidade no mundo corporativo, é normal, né? Mas eu gosto muito de comentar seja pelo motivo que eu creio, que é ter um propósito e fazer as coisas para Deus, né, no meu caso. Isso facilita demais a amarrar, né, alguns valores, como, por exemplo, não mentir, ser transparente, errar, ir lá e assumir. Isso. Né? Eu vejo que, da mesma forma, as empresas também estão trabalhando nisso. De que forma? Trazendo para essas pessoas um propósito, para que elas possam, né, talvez essa seja até a melhor palavra, se identificar ou não com esse propósito. O famoso fit cultural. Né? Se eu me identifico, eu quero estar aqui, né? Se eu não me identifico, eu posso sair, né? Então, eu acho que do ponto de vista de formação, né, as empresas elas têm trazido como sendo um DNA aí de cultura, né, mediante valores e propósito, a declaração disso, né? Então, exemplo, um comprador que ele escolhe não seguir a governança. Estou nem dizendo que ele está fazendo coisa errada, mas ele escolhe não seguir a governança. Ele pode não estar tendo um fit com uma determinada empresa, que para ela aquilo é um valor e ele vai precisar, né, estar saindo daquilo ali. E as pessoas, a gente não pode esquecer que elas se agrupam, né? Então, nós três estamos aqui hoje, não é à toa. Você me convidou o Marcelo, né? Porque existe um motivo, a gente se agrupou de alguma forma. Existem afinidades ou algo em mim que gera uma inspiração, uma influência, ou o que for, né? Para que você me convide. E acontece a mesma coisa no mundo corporativo. Então, nesses agrupamentos, ou as pessoas elas se sentem parte ali e comungam daquilo, ou elas também vão sair. Elas mesmas pedem para sair. Então, eu acho que assim, é claro que existem também, né, formações nesse sentido, mas muito focadas em apresentar esse propósito, materializar esse propósito no dia a dia, a importância de você ser transparente, a importância de você assumir um erro, porque às vezes o que é causa e consequência, né? A gente não pode esquecer disso. O ser humano, muitas vezes, ele usa uma consequência para ocultar uma causa. Que, na verdade, você está num ambiente ali que você não pode errar, e aí o cara erra, e ele escolhe, muitas vezes, não assumir o erro. Não estou nem dizendo que ele culpou o outro, né? Mas ele escolheu não assumir o erro. Se você tem uma cultura que está propiciando, incentiva ele a assumir o erro, o cara pode dar esse passo a mais. Então, acho que faz parte dessa preparação, né? Tentando responder aí a tua primeira pergunta. Com relação a network,
Eu tenho a mesma visão tua, né? Para mim, network são aquelas pessoas que a gente pode contar, né? Liguei aqui agora, meu carro deu problema. Essa semana tive um problema com o meu carro e liguei, cara, né? Em 5 minutos o cara tava lá. E aí eu fiz uma reflexão, né, rápida ali, né, se acaba tendo. Fiquei realmente impressionado com o tempo, né, que tudo tava resolvido ali. Né? E aí eu parei e pensei assim, cara, só esse ano eu devo ter tido uns 5 problemas desse tipo. Nos 5, alguém estava aqui para me ajudar. Um abraço, Tiago, um abraço, Walter. Né? Poderia falar o nome de todos que me ajudaram aqui. Mas isso é o bacana, né? Então, quem são aquelas pessoas que eu estou ali, né, me relacionando, me agrupando, né, que é a nossa tendência, que vão estar comungando desse mesmo valor? Porque se o cara fez aquilo, cara, não tem outra forma. Ele sabe que eu fazia também, eu faria também, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é um cara extremamente influente, mas ele tem a capacidade de entrar aqui, entrar mudo e sair calado. Então não é ser extrovertido ou introvertido, falar mais ou falar menos, né? É o que você está passando de mensagem nas ações, nos exemplos, né? Então, mas é um tema que a gente poderia discutir um bocado. Vai lá, Marcelão. Não, legal, cara. Fecha assim, ele aí. Nessa parte, eu acho que desses valores, né, assim, treinamento, eu acho que o Minier trouxe uma visão bem legal corporativa. Talvez se a gente trouxesse aqui um head mais de RH, essas coisas, ele poderia falar um pouco mais. Mas o que eu faço nas ações, e eu acho que é uma coisa bem legal que você falou no início, né? A gente, nós podemos aprender com os nossos erros ou aprender com os erros dos outros. Quando a gente aprende com os erros dos outros é mais fácil, tranquilo, você sofre menos. Mas você pode errar e aprender com os seus, vai sofrer um pouco mais. Mas esses valores, para mim, eu vivi a experiência durante um bom tempo, conflitos, coisas difíceis que eu passei durante a minha carreira por não ter essa transparência, não ter esse valor, não ser tão direto ao ponto. Eu tive prejuízos com isso. E, obviamente, que quando eu estou próximo aos meus liderados, eu estou sempre delegando, sempre falando disso, sempre voltando aos temas e mostrando, olha, por esse caminho não é legal. E então, hoje que eu vivo isso, obviamente que de forma corporativa e estrutural, hoje o propósito, a verdade, os times, né, principalmente de RH, que tem trazido fortemente essa cultura, o fit cultural, a questão espiritual, vários temas relevantes, facilitam a comunicação do propósito da empresa àquele profissional, e se ele tiver conexão com aquele fit cultural, com aquela questão que a empresa está colocando, com aquele propósito, ele se engaja. Mas, obviamente que quando eu decidi seguir a carreira de executivo, eu fui estudar muito esse tema. E aí, talvez, passe muito pelo autoconhecimento. Talvez as pessoas, às vezes, não sejam tão transparentes por um problema que ela mesma tem de autoconfiança, né, de às vezes querer esconder um problema, né, Minê? Você falou muito bem, esconder um problema por quê? Será que ela não confia nela mesma? Então, talvez um dos grandes saltos que eu tive e que me trouxe muita transparência, muita verdade, retidão naquilo que trazia, além da experiência, foi um autoconhecimento. Estudar a mim mesmo, me conectar cada vez mais comigo mesmo, entender quais eram os desafios que eu tinha, que às vezes me bloqueava de uma questão nesse sentido. Então hoje eu trago esses desafios que eu passei na minha vida para aqueles que eu possa estar muito próximo de mim para aprender com isso. E sobre o network, eu não tenho nada a acrescentar, vocês falaram muito bem. Network é aquele cara que você pode ligar e ele vai te salvar ali naquela hora. Eu entendo hoje, assim, a minha experiência de network, eu tenho visto o seguinte: se esse cara faz isso por você, é porque ele espera que você faria por ele. Foi o que o Minier falou. E eu vejo que é isso mesmo, sabe? Como que constrói uma relação? Parte por essa parte de confiança, essa verdade, essa conversa verdadeira. Obviamente que tem valores que são iguais e que vão se aproximando, o tempo vai passando e você vai acabando se aproximando. Mas eu entendo também
Que é isso, cara. O quanto você está disposto a fazer aquilo pela pessoa, né? E aí acaba as relações acontecendo. Eu acho que um treinamento para network, eu não sei se existe, não. Porque cada network, cada pessoa que eu tenho conversado é um jeito diferente, é uma pessoa diferente, sabe? Eu acho que é o tempo, é a vida que vai te aproximando das pessoas. O que eu tento fazer é não perder elas, é sempre estar próximo, é sempre estar cuidando, pelo menos perguntando, né? Porque aí eu acho que a gente vai sendo relevante para elas e a gente vai se conectando cada vez mais. É isso que eu vejo. Eu acho bacana isso aí que você falou, me lembrou aqui. Eu fiz um treinamento, não tem muito tempo, que na verdade validou algumas coisas que eu até fazia como prática mesmo, né? E algumas pessoas que estavam participando viram aquilo e falaram, cara, nunca imaginei que era assim, né? Alguns vão ter isso natural, outros não, normal. E basicamente o treinamento trazia o seguinte, se eu quero me relacionar com o Alex, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher. Então eu escolho ele. A gente, por padrão, já tem algo que não, ele tem que me escolher, né? Já é um ponto que você tem que tratar. O segundo, né? O que é o escolher o Alex? Né? É eu ir lá, ficar do lado dele, puxar assunto e tal. Não, eu preciso gerar nele confiança. E como que eu gero confiança? Dando abertura. E como que eu gero abertura? Como que eu dou abertura pro Alex? Não tem outra forma, gente, a não ser compartilhando algo que ele sinta que para eu compartilhar aquilo com ele, eu confiei nele. Então, vou chegar pro Alex, escolhi e vou dizer, Alex, tô com um problema tal, cara. Como é que você agiria nisso aqui, cara? Como é que você vive nisso? Como é que você age, né? Me conta aí. O Alex vai pegar e vai dizer, pô, que legal, né? Esse cara é diferente, quero me relacionar com ele e o Alex vai também ali contribuir para isso e vai se abrir também e isso vai retroalimentar. Mas o mais legal, né, dessa história toda, eu estava refletindo aqui, Alex, dentro da tua pergunta aí com relação a essa formação, né, no mundo corporativo, de valores, né, e por aí vai, é que a regra é a mesma em casa, né? Meus filhos, eu não conheço uma família, né, nem que seja do Fernandinho Miramar lá, né, que o cara pega e fala, não, eu quero que meu filho seja um cara do mal. Cara, se você for perguntar pra ele, ele vai dizer, bicho, eu quero que meu filho seja um cara do bem, quero que ele seja um cara bacana. O problema é que talvez o bem pra ele seja diferente do meu, né? Mas aí é que é o ponto. Como que aí vem o propósito, né? A declaração disso. Isso é muito importante, né? Na sua casa, qual é a declaração disso? No teu time, Marcelo, né? Qual é a declaração disso? Eu tenho uma regra com o meu time, que é o seguinte, não aceito bola nas costas. Vocês têm abertura, liberdade para falar, se não concordar também, se errar, problema algum, mas bola nas costas eu não aceito. Mas o que é bola nas costas? Adianta eu só declarar dessa forma? Não. Pode ser que para o cara bola das costas seja uma coisa e para mim seja outra. Então, o declarar isso, né, alinhar, fazer esses acordos daquilo que vai ser de fato os valores, eu acho que é importantíssimo, né? E não tenho dúvida que isso vai contribuir ali para fortalecer uma relação de um time. E eu não conheço nenhum time que é de alta performance que não tenha uma relação de confiança entre eles. Se esquece. A competência técnica é o de menos. A gente tende a pensar que é ela, né? Hard skills, né? E tal. Não. A competência principal de um time de alta performance é confiança. Porque se tem confiança, cara, a colaboração vai acontecer, a inovação vai acontecer, né? Vai evitar que o trem bata na parede. É assim, né? Então... Legal, eu lembrei de uma coisa aqui, Alex, que enquanto ele falava também, foi... Perdão, muito importante também com a minha antiga diretora, assim, né? Eu era gestor de uma área específica de tecnologia, acabei subindo toda a tecnologia, em alguns outros estados também fazia parte dessa gestão. E eu lembro bem de uma reunião que foi o seguinte, como eu tinha assumido muitas áreas e muitas verticais de negócio dentro da área de tecnologia, eu pensei, pô, eu tenho que preparar aqui uns indicadores, uma coisa. A minha diretora marcou uma reunião comigo que era na sexta-feira a tarde inteira. Falei, poxa, então deixa eu procurar aqui os números, os dados que eu tenho que chegar para ela tem que estar com tudo na ponta da língua, né? E aí o menino fala uma coisa importante, confiança.
Como é que gera transparência, confiança, network? Como é que as pessoas se aproximam, né? Eu acho que essa transparência e confiança é importante. Mas uma das coisas como se gera isso foi eu aprendi dessa maneira. Então eu peguei aquele tanto de papel, calhamaço de coisa, e-mail, preparei o notebook, falei, agora sexta-feira eu passar a tarde inteira, eu vou arrebentar. Cheguei na sala da reunião dela, 2 horas da tarde. Ela tinha pedido um lanche. E eu cheguei preparado, agitado, que você me conhece, né, Alex? Preparado para soltar muito, coisa. Marcelão. Melhorei. Melhorou Mas eu era muito. muito agitado. Então, preparado para soltar um tanto de coisa. Chegou e falou, pode deixar isso de lado, não vou falar nada de trabalho. Falei, quê? E a semana inteira prepara. Tinha acabado de assumir uma área, estava com quase 200 liderados, aquela confusão. Falei, que isso? Executiva da empresa comigo? Não, deixa isso tudo de lado, não vou falar nada de trabalho. Senta e vamos tomar um café, quero saber como é que você tá e o que é de você. Desarmou o cara, Putz, né? Acabou comigo. Estava tanto preparado. Então, ali a gente falou de coisas da vida. Hoje as empresas no FitCrow têm feito isso. A gente falou de coisas da vida, os desafios que eu tinha passado. Essa diretora passou comigo muitas coisas da minha vida, me ensinou muito da vida. Eu até tinha uma visão diferente, né? Que eu queria estar como executivo, né? E para poder devolver às pessoas alguma coisa, mas aonde você está, independente da posição que você está, você já pode entregar para as pessoas o seu melhor. E aquilo ali falou assim, caramba, ela não me vê somente como um profissional técnico para entregar. Naquele dia gerou uma confiança que era um laço já muito importante, mas fortaleceu. Eu aprendi e levei para minha vida. Hoje, com os meus liderados, eu faço isso. Cultura não é aquilo que a gente, como executivo, fica falando na empresa, não. Não é o que o CEO e nem o que está no COP, não. Cultura é o que os profissionais estão falando lá no cafezinho. É o que eles estão conversando entre eles. Então, eu faço exatamente o que o Mineiro acabou de colocar aqui. Cara, qual é a dificuldade? É aquele ponto do feedback, né? O que é que tá ruim? Me dá a chance de resolver ou de tratar para você. Porque é assim, se obviamente o propósito não bate, aquela pessoa às vezes nem tem que estar ali, tudo bem. Mas é isso que talvez seja o mais importante. E hoje eu tenho essas tratativas. As empresas hoje têm os one-on-ones, tem as reuniões, tem as weekly, tem as dailies, tem tudo para falar tanto tecnicamente, mas quanto pessoal. Então, eu aprendi isso muito e hoje é uma coisa que eu tento fazer aí dentro da corporação. Bom, pessoal, chegamos ao fim, a conversa é boa, vocês foram falando coisa aqui, eu já fui pensando, porque o negócio não é programado, né? E aí a pergunta não surge no início, porque não estava no caderno. Né? Ela surgiu em cima do que ela você vai falou. surgindo ao longo. E aí já surgiram tantas aqui, teria que fazer, né? A revanche, né? A revanche aqui. Mas, pô, quero agradecer demais, Minê, pelo tempo. Minê já marcou comigo o one-on-one, né? Do C-Legends lá. Pelo menos, se for muito bonzinho aqui, umas 7 vezes, uns 7 canos. É um tal do cara que liga e diz, pô, aconteceu um negócio. Meu carro, essa do carro, eu já conheci já. É verdade. Né? Pô, peguei o carro da minha mulher. Mas não sei o quê. Eu falei, cara. Minê. Bom, obrigado demais, tá, Minê, por ter aceitado, cara, assim, né? É muito bom mesmo estar perto de você e aprender. Falou muita coisa aqui. Tenho dó de quem não aproveita isso. Só fazendo um comentário, eu estava conversando com o Bernardo Quaresma, Conheço muito. lá da... Software One. Exatamente, diretor de aliança Software One. Né? Eu, na Sucesso, com boné de Sucesso, estou negociando com ele lá venda de evento para Software One. Aí ele na reunião falou, Alex, aquele negócio lá do Silésio é bom demais. Já fiz cada account play ali, bicho, eu chego para falar com os executivos todos. Falei, isso é inteligente, bicho, isso é inteligente. Inclusive, Bernardão, já falei com ele, vou te convidar, Bernardo, você vai ser entrevistado. Mas, pô, obrigado demais. O Mineiro falou algumas coisas aqui que eu realmente aprendi, embora já conheça, ele não tinha ouvido. Reflexão. Marcelo, obrigado demais. E queria comunicar o seguinte, né? Nessa etapa nova aqui do C-Legends, para ficar mais interessante, né? Esse modelo, diferente do one-on-one,
eu convidei o Marcelo, na verdade o Marcelo se convidou e a gente batendo um papo junto, ele tem sempre falado muito do C-Legends e tem uma experiência grande na parte de internet para ajudar isso a chegar em outras pessoas, né? Falei, Marcelo, então você vai estar comigo aqui, vamos botar o mesmo boné e vamos tocar isso junto, né? Uma cabeça diferente, uma idade diferente, né? Ele é mais velho que eu sou mais novo que ele, né? É isso aí. A gente percebe. Um mais feio que o outro, né? Enfim. Mas eu e o Marcelão aqui vamos estar tocando C-Legends aqui, recebendo várias pessoas, vamos fazendo dinâmicas, com um objetivo só, pessoal: inspirar as pessoas, né? Não é um curso, não é uma reunião não é um treinamento de capacitação, não é nada disso. É inspirar pessoas, porque você falou muito bem, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam, e é isso aí. Você quer deixar alguma mensagem de fechamento? Só agradecer, né? E para quem está nos assistindo aí, quem vai nos assistir, temos a oportunidade todos os dias de fazer diferente, né? A gente colhe o que a gente planta. Se até aqui a gente não colheu o que a gente queria, vamos mudar o que a gente está plantando, né? É a oportunidade todos os dias. Boa, menino. Quero também agradecer, Alex, o convite e principalmente nessa etapa que a gente vai trilhar aqui juntos. O objetivo principal é realmente esse: inspirar as pessoas, trazer aqui nossos exemplos, né? Daquilo que deu certo, daquilo que não deu, para as pessoas estarem usufruindo disso. A ideia é que nesse formato a gente possa atingir mais pessoas, que esse conteúdo consiga chegar a várias pessoas. Então a gente vai dar uma reformulada, colocar um canal aí no YouTube, em várias outras mídias sociais, e vamos fazer isso chegar ao máximo de pessoas possíveis para a gente continuar transformando vidas, né, cara? Que eu acho que esse é o principal objetivo aí. Perfeito. Um abração, pessoal. Obrigado. Abração, valeu. Um abraço, valeu.